Fatores humanos, o controle da situação. Eu vou ler aqui um texto que é do meu livro, O Outro, né? Esse livro aqui ele é um livro que eu escrevi, onde eu na verdade, eu coloco tanto a parte espiritual quanto a parte emocional. E o controle da situação, eu vou ler o texto aqui, até depois eu vou fazer um comentário. O controle pode ser tanto positivo como negativo. Qualquer ação de um gera uma resposta do outro. Então, se somos bem-humorados e o que falamos deixa quem está à nossa volta feliz e sorridente, estamos movimentando o ambiente positivamente. As pessoas ficam felizes e riem. Isso é controle do ambiente positivo, se todos se sentirem bem. O controle do qual nós estamos falando a seguir é o negativo, que tem carga emocional destrutiva e deixa o outro apreensivo, consciente ou inconscientemente. Quem controla gasta energia e quem é controlado também. Nos dois casos as pessoas ficam estressadas. Então, olha só, vou continuar lendo aqui porque eu vou falar um pouco sobre isso. Algumas pessoas são controladoras e talvez também possam ser chamadas de curiosas, bisbilhoteiras, etc. Mas esses são alguns termos usados para disfarçar a realidade interna de controle intelectual do ambiente. Costumam interferir no livre-arbítrio do outro, querendo impor a sua vontade. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa bem clara de que existe sempre um jogo de emoções com cargas emocionais, né, em que a gente, quando controla o ambiente, pode ter certeza que isso é um argumento defensivo de alta potência, né? Então, nós estamos falando de fatores humanos, né? E essa potência dessa arquitetura defensiva, ela muitas vezes ela é disfarçada de várias formas, mas no final das contas, a pessoa que exerce isso, ela tem muito medo. E a pessoa que é controlada também tem muito medo. Para a gente entender por que nós fazemos isso, né? A gente nunca acha que, não, eu sou controlador, mas está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você controlar o ambiente é um gasto incrível de tudo que você é. A gente não consegue viver feliz por conta disso. Então, a pessoa controladora, ela não percebe que é controladora. Ela vai dar vários nomes para isso. Vai dizer que ela se preocupa muito, que ela é muito atenciosa. É assim, eu quero que as coisas deem certo, né? Mas, na verdade, o que ela está fazendo é gastar muita energia, sem ter a noção de que essa energia gasta poderia ser utilizada por ela mesma para ser mais feliz do que ela é, né? Então, eu penso que a gente tem que ter noção disso. Olha só, as expressões do controle podem diversificar. Há controladores ativos que gritam, invadem e ganham dessa forma, né? Gritando mesmo, berrando com o outro para você ganhar o teu espaço. Existem os passivos que choram e se lamuriam, fazem caras e bocas de vítima e se colocam à distância, exercendo controle por meio de chantagens emocionais. Então, estou apresentando para vocês dois tipos de controle bem claros, né? Aquela pessoa que entra falando muito alto, ocupando espaço através da força das suas cargas emocionais é uma. Mas tem aquela outra que ela se encolhe, fica olhando para você, parecendo aqueles bichinhos bonitinhos que a gente vê, né? Que você olha para ele e fala, nossa, olha os olhos dele, né? E, na verdade, uma pessoa assim, ela também está exercendo o controle sem saber. Mas tudo isso que a gente está falando é para que todos nós tomemos consciência. Não é para a gente ficar falando, ah, mas eu não sou assim. Porque nós falamos isso, não, mas eu não sou assim. Ah, não, mas só quando é necessário. A finalidade de a gente aprender sobre o comportamento é que a gente possa se enxergar e nos libertarmos de tudo isso, para viver felizes, né? Para viver desarmados emocionalmente, tá certo? Então, eu considero que isso é um percurso de todos nós e que deve ser seguido para que a gente, um belo dia, possa olhar o sol e ver o sol, né? Senão a gente olha o sol e vê chuva.
Isso não tem muito a ver. A ideia de você entender mais sobre o controle de uma situação, né, é que ela começa dentro da pessoa controlando a si mesma. Tem pessoas que controlam a própria respiração, controlam tudo. Imagina, você controla toda a tua parte fisiológica, né? Controlar a respiração é quando você está com medo, você para, você nem respira, porque isso pode te denunciar. Mas você para toda... Quando a gente faz isso é porque a gente está parando outros processos fisiológicos, todos, até o processo de excreção. A gente consegue fazer isso. E não é saudável a gente gastar energia com o nosso veículo físico, né, achando que é assim que tem que ser. Não, isso é perda de energia. Não tem muito sentido para nós, né? Vou citar uma situação de controle. Um casal estava em uma loja de sapatos e a mulher queria comprar um par que nem havia ainda experimentado. O companheiro disse para ela que não, pois já tinha muitos e naquela semana comprara um. Foi o suficiente para que ela dissesse que ele não amava e não compreendia a alma feminina. Começou a passar mal e de chilique em chilique caiu desmaiada. Fiquei observando e, como tudo para mim é material de estudo, vi esse fato como um exemplo de tentativa de manipulação emocional que se pode fazer com o outro. Na maioria das vezes, a pessoa esconde emoções de rigidez, medo, insegurança e, por esse motivo, a necessidade da imposição. Isso é característica de ditadores, tá? Diferentemente de uma pessoa segura que possui sustentação para dialogar, vou repetir, diferentemente de uma pessoa segura que possui sustentação para dialogar e para quem o fato de recuar não significa uma ameaça interior. Vou repetir de novo. Diferentemente de uma pessoa segura que possui sustentação para dialogar e para quem o fato de recuar não significa uma ameaça interior. Não vou repetir de novo. Só vou dizer para vocês que a necessidade de imposição do desejo é inerente ao controlador. Isso eu vou repetir. A necessidade de imposição do desejo é inerente ao controlador. Nós estamos falando aqui exatamente sobre controle da situação em fatores humanos. E a gente vai aos poucos falando, conversando, e talvez eu consiga passar alguma coisa que ajude as pessoas a entenderem isso, e até eu a entender também, né? Porque quando a gente fala sobre um assunto que a gente estuda muito, a gente sempre acha que entendeu tudo. E depois, lá na frente, você descobre que você entendeu um pouco mais. E um pouco mais. É que nem ler um livro, né? Você lê um livro uma vez, nosso livro é maravilhoso. Aí você lê a segunda vez e fala, nossa, eu entendi mais uma coisa. Se você ler uma terceira, você vai entender mais ainda. E assim acontece com filmes, livros e tudo que está à nossa volta. A gente só entende realmente se a gente se investir para que isso aconteça, né? Então, nos encontramos no próximo Fatores Humanos. Eu falei sobre controle da situação um pouquinho, porque eu vou falar 1000 vezes de controle da situação, abordando de diferentes formas, né? E o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você, e se você quiser ajudar é só entrar no nosso site www.centrodeestudos.org e adquirir os nossos livros e CDs. Nos encontramos no próximo Fatores Humanos.